Samuel, capítulo 7, verso 12, diz assim: então Samuel pegou uma... Não, vamos de novo, hein? Então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Em algumas versões vem escrito assim: então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispa e Gessana, que diz, tem uma diferença. Mas eu queria clamar vocês nessa noite a fazer esse dito que ele disse, assim como Samuel disse, que você possa dizer também: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Feche seus olhos só apenas mais uma vez para que nós possamos orar. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, a Tua palavra foi lida, Deus, e nós te pedimos que nesse momento, Pai, o Senhor ministre nas nossas vidas, Pai, ministre nos nossos corações, Pai, para que nós possamos, Senhor, dividir desse pão que o Senhor nos entregou, Pai. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler aqui, ele é um texto que ele é muito usado no nosso meio gospel, que assim nós somos chamados de gospel. Antigamente nós éramos crente Bíblia, mas agora nós somos gospel. No nosso meio esse texto é muito usado. Esse texto, ele é, no meio da nossa igreja, ele é dito, redito, lido e relido, principalmente nesse final de ano, para que nós possamos celebrar ao Deus que tem nos sustentado. Amém? Deus tem me sustentado, Deus tem sustentado o Reginaldo, e graças a Deus por isso, e Deus também tem te sustentado, amém ou não? Pois bem, entenda bem que nós estamos chegando no final de 2022, nós estamos na última volta do ano, nós estamos naquela curva, trazendo o carro na ponta dos dedos, para que nós possamos chegar na reta final e possamos celebrar a bandeira quadriculada, que vai ser acenado para nós no fim desse ano. Mas, assim como um percurso de Fórmula 1, nós durante um percurso ali que nós dirigimos, o carro ele vai para lá, o carro vai para cá, o carro quase sai da pista, nós quase batemos, ultrapassamos o adversário. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que um ano para nós ele é cheio de lutas. Um ano para nós ele é cheio de situações. Assim como nós dizíamos no ofertório, um ano para nós ele é cheio de coisas que se levantam sem anunciar. E nesse ano, se nós fizermos um retrospecto no âmbito geral, nós olharmos sem individualismos, olharmos para a vida que nos cerca, nós vamos ver que esse ano nós tivemos tribulações que vieram sobre todos nós. Tivemos lutas que sobrevieram, assim como a chuva que cai hoje, tivemos lutas que sobrevieram contra cada um daqueles que estão aqui estabelecidos. Por exemplo, nós tivemos as eleições, que foi um momento, um ponto de tensão que sobreveio sobre a vida de cada um de nós, sem o menor convite. Quando nós abrimos os olhos, nós nos vemos envolvidos em debates políticos, nos vemos no meio de passeata, nos vemos no meio de situações que nós não escolhíamos estar, nos vimos no meio de uma polarização que adentrou a nossa casa por vezes sem ser convidados, amém? Tivemos momentos de discussão, tivemos momentos ali de atrito. Podemos falar também, por que não, da pandemia que ainda esse ano esteve no nosso meio através das vacinas. E criou-se uma grande discussão no nosso meio. E aí, devemos nos vacinar? Devemos passar batido por essa vacina? Tomamos uma dose, tomamos 18 doses, tomamos 20 doses de vacina. E isso também foi objeto de discussão. Sem que eu não sou médico, eu não sou cientista, não sou biomédico, não sou nada. Mas num determinado momento eu me vi especialista em vacina. Eu também não sou cientista político, eu não tenho nada a ver, não tenho nenhum cargo na Alerj, em lugar nenhum, mas eu, em determinado momento, me descobri um cientista político. Me vi até capacitado, por que não, a vir como candidato numa próxima eleição a presidente, ora, por que não? Virei cientista político, discuti política, falei de economia, falei de saúde, falei até da crise econômica que esteve no nosso meio, porque é inegável, queridos, que durante esse ano eu passei por isso, e eu aposto que você também de repente passou. Quantas vezes nos vimos sentados à mesa com um caderninho, falando: olha, esse mês aqui, rapaz, eu não sei como é que vai ser não. Olha, cancela a Claro TV, cancela a NET e vamos ficar só com Netflix.
olha, cancela, vamos para o Amazon agora, porque... Não, vamos fazer o seguinte, vamos reduzir o Netflix, vamos reduzir a Amazon e vamos diminuir o pacote do plano de saúde, porque não está dando. Então vamos fazer mais, joga esse caderninho fora e vamos orar, porque o caderninho já está todo rabiscado, o caderninho já está para cima e para baixo. Então vamos fazer o seguinte, vamos escolher o que nós vamos pagar. Esse mês a gente deixa o plano de saúde e paga a luz. Agora a gente paga a luz e deixa o plano de saúde para outra hora. Ah, saiu aquele dinheiro que o governo deu, vamos pagar as nossas contas e quitar as nossas dívidas. Faça um retrospecto do seu ano, como é que foi. Comece a imaginar em janeiro, em fevereiro, março, os planos que você tinha, aquilo de repente que você colocou em pauta como meta, que você de repente tem o caderno da dívida, mas você também tem aquele caderno onde você traça as suas metas, que você coloca: esse ano eu quero fazer tal coisa, esse ano eu quero alcançar determinada tipo de situação. E aí janeiro, fevereiro e março você começa a fazer os seus planos e você coloca no caderninho tudo que você quer fazer, e você pode dar um glória por conta disso ou não? Mas o ano ele continua caminhando, e aí a gente chega no meio do ano e o caderno com as metas de repente continua lá, e você continua: olha, eu não consegui alcançar as metas que eu havia almejado para esse ano, e eu tracei uma série de coisas que eu não consegui. Agora, além de tudo, eu vou ter que mudar de casa porque o meu aluguel eu não estou conseguindo pagar. E aí você chega no meio do ano, e aí você de repente já deixou o caderno de lado e continua caminhando. E aí o ano, infelizmente ou felizmente, a terra continua girando. A terra continua com seus dias e suas noites se apresentando para cada um de nós. E aí aquele caderno de metas que você traçou, quando chega no fim do ano, você olha para ele e você vê que você praticamente viveu rolando a ladeira, que você chegou no final desse ano sem saber como é que você conseguiu pagar todas as suas contas. Você chega no final desse ano sem saber como você conseguiu manter as coisas de pé. Você chega no final desse ano sem entender muito bem como é que você chegou até o final de 2022. Entenda bem que você chega no final desse ano, mas você chega de pé. Você chega cantando uma música que diz que apesar de tudo, nós estamos de pé, que apesar das lutas, das tribulações, nós estamos de pé, que apesar de tudo aquilo que se apresentou, nós estamos de pé, que apesar dos planos que nós fizemos e não conseguimos alcançar, nós estamos de pé. Planos frustrados, alianças desfeitas, brigas de famílias, perdas que nós tivemos, que chegaram de repente na última curva, diagnósticos que se apresentaram, falta de esperança que nós temos em situações que nós não contribuímos para que ela acontecesse, mas que se apresentam dia após dia para cada um de nós. Nós temos dezenas de motivos para parar, sim ou não? Nós temos notícias que se apresentam, nós temos motivos para deixarmos de estar de pé, caminhando, crendo em dias melhores, e apenas um motivo para continuar. Nós temos apenas um motivo para continuar de pé. O único motivo que nós temos é a fé depositada em nosso coração por um Deus que é vivo. E esse Deus que eu sirvo é o mesmo Deus que você serve. Um Deus que serve, um Deus que te ajuda, um Deus que está vivo e que pagou um alto preço por você e por mim. Deus te deu um propósito, Deus te colocou de pé, Deus fez infinitamente mais do que você pedia ou pensava, Deus te deu em sacrifício na cruz do Calvário, Deus apostou tudo que Ele tinha em você, Deus apostou em mim, Deus apostou em cada um que veio aqui até essa noite, e o motivo para você estar de pé e continuar é o Deus vivo a quem você serve, é o Deus que se colocou como sacrifício por você e por mim. Motivos para parar você tem dezenas, você tem centenas, você tem milhares, mas motivo para continuar é apenas um, que é Jesus Cristo de Nazaré, que eu sirvo, que você serve. Então, por favor, levante as suas mãos aos céus, pois o Deus a quem você serve é um Deus vivo, é um Deus que te faz presente, é um Deus que renova a aliança contigo, é um Deus que te diz para caminhar mais uma milha, é um Deus que deposita fé no seu coração e que te diz: você está de pé, você vive pela fé e você tem motivos para caminhar. Então, em sinal de gratidão a esse Deus por tudo que Ele fez, por favor, dê uma salva de palmas àquele que vive, que reina. Pode ser que você olhe para essa situação que você vive e tem enfrentado
e que não veja a possibilidade de algo bom ocorrer. Pode ser que você olhe para a situação que se levantou contra você e que ela realmente não tenha solução. Afinal de contas, como nós vamos trazer de volta algo que se perdeu? Como que nós vamos colocar de pé aquele que não tem mais o fôlego de vida sobre a vida dele? Como que nós vamos fazer para insistir e persistir em algo que dá sinais que não tem mais jeito? Você olha de repente para a situação e vê que ela está cada vez mais enrolada e cada vez mais complicada de se resolver. Mas entenda que no texto que nós lemos, existe algo aqui, uma chave para cada um de nós, que Samuel pegou uma pedra. Eu queria que você repetisse comigo: Samuel pegou uma pedra. Existem certos momentos que nós não temos aonde depositar a nossa confiança. Existem certos momentos que nós não temos muito bem como transpor aquilo que se coloca diante de nós. Existem certos momentos que nós não sabemos como lidar a situação, assim como foi dito aqui no ofertório. Nós não sabemos como fazer com aquela situação. Mas entenda que Samuel pegou uma, e ele pegou aquela pedra e deu o nome dela de Ebenezer. Ele olhou para aquela pedra e falou: olha, essa pedra eu vou dar um nome para ela, e o nome dessa pedra vai ser Ebenezer. Samuel olhou para aquela pedra de uma maneira especial e colocou o nome dela de Ebenezer. Se nós voltarmos à Bíblia, alguns capítulos anteriores, chegarmos ao capítulo 5, no verso 1, nós veremos que Ebenezer foi o lugar onde o povo de Deus entrou em guerra contra os filisteus. Veremos que naquele lugar, Ebenezer foi o lugar onde o povo de Deus entrou em guerra contra os filisteus e sofreu uma amarga derrota. Veremos que o povo de Deus guerreou, fez o que poderia ser feito, mas acabou sendo derrotado. O povo de Deus naquele lugar chamado Ebenezer sofre uma dura queda. O povo de Deus é derrotado e a arca é retirada da presença dele. Naquele lugar, o povo de Deus sofre uma derrota, e a má notícia é que o povo de Deus, de vez em quando, sofre derrotas. Apesar de existir o evangelho hoje em dia, que é vitória, 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 o povo de Deus, ele sofre derrotas, e assim, como é dito na palavra, a arca é retirada do povo de Deus que foi derrotado num território chamado Ebenezer. Mas, um pouco à frente, no verso 7, o povo de Deus alcança a vitória novamente. E eu posso ouvir um glória por conta disso? O povo de Deus, ele é vitorioso. E aí então, Samuel, para celebrar aquela vitória, ele pega uma pedra e bota o nome dela de Ebenezer. No verso 5, no capítulo 5, Ebenezer é lugar de maldição, é lugar da derrota do povo de Deus. No verso 7, Ebenezer é ressignificado e é colocado ali agora como um lugar que é um marco da vitória do povo de Deus. Naquele lugar é colocado Ebenezer como um marco daquilo que Deus fez, como vitória para o povo de Deus. O que Deus está falando para mim, o que Deus está falando para você, é que no lugar onde você de repente sofreu a derrota, está reservado para você uma grande vitória. Está reservado para você algo de especial. Ebenezer foi o lugar da derrota, mas Ebenezer foi o lugar onde Samuel falou: aqui Deus nos guardou, aqui Deus nos sustentou. O que Deus está falando para mim, o que Deus está falando para você, é que no lugar da derrota existe uma honra guardada para você. De repente você olha: eu sofri muito no meu campo sentimental, então se prepare, pois pessoas feridas irão te procurar e você vai tratar delas. De repente você teve muito problema na parte financeira, então se prepare, porque pessoas com problemas financeiros irão te procurar e você vai aconselhar até cada uma delas. Ebenezer foi o lugar da derrota, mas Ebenezer foi o lugar que Samuel resolveu falar: não, aqui existe um novo marco. E eu queria convidar você nessa noite a fazer uma reflexão de qual foi a área que você teve de repente, que você foi bastante prejudicado. Qual foi a área de repente que você passou, que foi um lugar de derrota para você? Qual foi a área que você teve, que você olhou e falou: olha, no campo sentimental é um problema para mim. Olha, o campo X é um problema para mim.
O que Deus está falando para você nessa noite é que se prepare, pois 2023 essa área vai ser a área onde Ele vai te abençoar e vai usar essa área para abençoar outras pessoas também. Existe área da sua vida que é sinônimo de derrota, mas em 2023 Deus vai transformar esse sinônimo de derrota em vitória para você. Existe algo pessoal reservado do céu para cada um que está aqui nessa noite. E fala aí para o irmão que está do seu lado, mas fala com fé para ele. 2023 é ano de vitória. E é ano de vitória naquela área que você acha que não existe mais vitória. Qual é a área que você tem na sua vida que você não vê capacidade de ter vitória? Pois naquela área foi a área onde tomaram a arca da aliança do seu povo. Existe uma área da sua vida que você fala, não, esse lugar é morto, já foi tomado de mim. Não existe mais possibilidade da vida aqui. Deus está mostrando aí para você agora. E Deus está te convidando, se prepara. Porque onde era tristeza, dupla honra se verá. Deus tem algo especial guardado para você em 2023. Fala com fé para esse irmão que está do seu lado. 2023, vitória. Essa é a notícia boa. Mas tem a notícia que não é muito boa. Não é muito boa, não é ruim. Não é muito boa. Não ser muito boa é diferente de ruim. Não é muito bom, mas é igual almoço, né? Ah, não está muito bom, mas dá para levar. Não existe almoço grátis. Sabe esse irmão que você falou aí? 2023 é vitória. Você lembra dele? Agora fala para ele, ó, não tem almoço grátis. Almoço grátis. Vê que sumiu, diminuiu, viu? Que diminuiu. Na hora da vitória, fala pro teu irmão, é vitória. Sacudiu, jogou ele pro alto, botou a cabeça no ombro, sacudiu, deu cascudo pro cara olhar. Agora, para falar para ele que não tem almoço grátis, a fé já deu. Ah, não vou falar não. Ah, não vou liberar essa palavra na vida do meu irmão, não, porque eu não quero almoço grátis. Mas, queridos, não existe almoço grátis na palavra de Deus. Porque no verso 7, no capítulo 7, começa a saga de Samuel com relação àquele povo. Samuel fala, olha, recuperamos. Mas Samuel fala no verso 3 para o povo o seguinte, olha só. Samuel fala a toda a casa de Israel o seguinte, olha só. Vocês têm no meio de vocês uma série de ídolos. Vocês têm no meio de vocês deuses que não servem de nada. Então o que vocês... Atenção, casa de Israel. Peguem os deuses de vocês, joguem eles fora, porque Deus quer nos abençoar, mas nós estamos impedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Nós estamos impedindo as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. O que Samuel diz para aquele povo e Deus está falando para nós é, ó, retire do seu meio aquilo que divide a adoração para com Deus, porque Deus quer nos abençoar, mas a nossa adoração está dividida. A nossa adoração está indo para outros deuses e para Deus ao mesmo tempo. E isso é um limitador do poder de Deus. Ele fala para o povo, olha, retire do seu meio. E Deus está falando para nós, retire do seu meio aquilo que tem dividido a sua adoração para com Deus, porque Deus, Ele quer te abençoar. Mas a casa de Israel está impedindo a bênção de Deus. A casa de Israel está impedindo a bênção de Deus. E trazendo isso para nós, eu creio e sei que aqui nós não dividimos a nossa casa com outros deuses. Nós não dividimos a casa com aquilo que nós não temos como Senhor e Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Mas em compensação, existem objetos que nós adoramos, que se transformam em deuses na nossa vida. Por vezes é um pecado. E eu não quero trazer aqui o julgamento do pecado sobre a vida de cada um, pois o Espírito Santo trabalha nas nossas vidas trazendo isso. Mas existem coisas que nós trazemos conosco que se tornam objeto da nossa adoração. Por vezes o dinheiro.
Por vezes, nós mesmos nos tornamos objeto de adoração quando nós resolvemos cultivar dentro de nós mágoas, quando nós resolvemos conservar diante de nós rancores, quando nós resolvemos conservar diante de nós coisas que estão servindo como objeto de impedimento da bênção do Senhor na nossa vida. Eu não sei o que você tem conservado dentro da sua vida, dentro do seu coração, mas Deus te clama nessa noite, Deus conclama a você retirar do seu meio aquilo que tem dividido a sua adoração com Deus. Existe algo que você colocou no seu coração que tem impedido você de fazer o que Deus colocou na sua mão. E Deus convida você a retirar isso do seu meio, assim como Samuel fez com aquele povo. E pouco a pouco, Reginaldo, glória vai sumindo. Porque Samuel continua trabalhando na vida daquele povo, assim como Deus quer trabalhar na sua vida. Mas existem coisas que impedem Deus de agir na sua vida. Primeiro é essa adoração dessa mágoa que você colocou no seu coração. Essa adoração que você tem, que você fala, enquanto eu estiver magoado, eu não faço determinada coisa. Nada pode se opor àquilo que nós temos que fazer para... Nada pode se opor àquilo que nós temos que fazer para Deus. E o nosso objeto nessa terra é adorar ao Deus que nós servimos. Mesmo mediante as lutas, as tribulações, as mágoas, a falta de dinheiro, nós temos que continuar adorando. E Deus nos clama, retirem do nosso meio esses deuses estranhos. Preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Mas Samuel continua, porque o povo de Deus fez o que Samuel pediu. Entenda que Samuel continua porque os filhos de Deus fizeram o que Samuel pediu. Tudo tem causa, consequência e efeito. Então, Samuel continua falando assim, olha, atenção, casa de Israel, congregue todo o Israel em Mispa. Mispa. Mispa quer dizer torre de vigia. Depois que aquele povo retira do seu meio aquilo que impedia o que Deus queria fazer, Samuel fala, olha, venham todos para a torre de vigia. E quando fala-se em torre de vigia, fala-se em igreja, lugar de adoração, lugar de estar em comunhão com Deus, lugar de estar em comunhão com seu irmão. Samuel fala, olha, venham para Mispa, porque eu vou orar por vocês ao Senhor. E aqui Deus nos entrega uma chave que é essencial para quem tem alguma posição de liderança. E aí de repente você fala, eu não sou líder de nada mesmo, não tenho nada a ver com essa história. É engano da sua parte, porque você tem uma casa, sim ou não? Você tem um povo por quem você zela, sim ou não? Você tem filho, você tem filha, você tem esposa, você tem marido, você tem pessoas por quem você zela. E aqui vem a primeira chave, que é, olha, quem tem papel de liderança tem como função, primeiro, fazer a obra de Deus, independente da situação. Segundo, interceder pelo seu povo para com Deus. E terceiro, trazer o direcionamento para aquele povo, para que o povo possa caminhar. Ele dá uma ordem, congreguem todo Israel em Mispa, venham todos para a torre de vigia, venham todos para a igreja, porque eu vou buscar direcionamento de Deus para dar para vocês. E nessa hora, quando eu estava escrevendo a palavra, bateu doído em mim, porque eu estava escrevendo a palavra e eu sou líder do ministério de louvor. E aí Deus falou para mim, olha, tem coisas que quem tem que fazer é o líder. Tem coisas que é você que tem que fazer. Se você tiver que, de repente, exortar alguém, é você que tem que fazer. Se você, de repente, tiver que fazer determinadas coisas, é você
que tem que fazer. E aí mais uma vez você olha para mim e fala: eu não sou líder do Ministério de Louvor. Mas você é mãe, você é pai, você lidera alguma coisa. A postura que você vai ter que tomar dentro da sua casa é você que vai ter que tomar. E o glória vai só baixando já. O glória vai ficar... Essas são as atribuições da vida, querido. Eu não sei aqui quantos dirigem e colocam o Waze para dirigir, o aplicativo que te aponta o caminho. Aí você vai: vou sair da Rua do Catete e vou para o Largo do Machado. O Waze fala: ó, você vai dobrar à esquerda, vai pegar a reta e aí você vai chegar lá. E aí, por algum percalço, você vira à esquerda. No momento que você vira à esquerda, você deu uma missão para o Waze, sim ou não? Que é te dar o melhor caminho para chegar no Largo do Machado. E aí você errou e pegou a primeira esquerda. Entenda que o Waze, quando você vira a primeira esquerda, ele não para de te guiar. Ele não começa: você é muito burro, você é muito burro, você é muito burro. Ele não faz isso. O Waze não chega para você e desliga. O Waze não para de fazer o que ele tem que fazer, porque o Waze tem uma missão. O Waze tem uma função, que é te levar daqui para o Largo do Machado. Quando você erra o caminho, o que o Waze faz? Recalcula a rota. O Waze, ele não para de fazer o que ele tem que fazer. O Waze não deixa para trás aquilo que Deus confiou na mão dele, porque você errou. O Waze não para de fazer e não fica magoado, triste por conta de você ter pegado a esquerda. Quem errou? Foi o Waze ou foi você? Fatalmente que foi você. Mas o Waze tem uma missão, que é chegar ao Largo do Machado. Então ele recalcula a rota. O que Deus está falando para mim e para você é que, independente daquilo que se levante, você tem uma missão a cumprir em 2023. Você tem algo que você tem que fazer. E é chegado o momento de você recalcular a rota. Não é dar piti, não é dar pane, não é jogar para fora. É recalcular a rota. Porque existe um céu que está esperando a sua postura diante do Deus. E é isso que tem feito aqui. Olha, congregue em Israel. Congregue-se em Mispa. E o povo então começa a se derramar na presença de Deus. E o povo então começa a fazer o que tem que fazer. E o povo começa a reconhecer os seus erros. E diz assim: pecamos contra o Senhor. Fizemos o que havia de errado. Fizemos aquilo que não havia de ser feito. Existe um momento que os outros erram, mas existe um momento que nós erramos também. E havemos de reconhecer o nosso erro para com o Deus a quem nós servimos. E devemos recalcular a rota, mas jamais parar aquilo que Deus nos confiou. E entenda que quando o povo de Deus começa a fazer o que há de ser feito, quando o povo de Deus resolve se arrepender daquilo que foi feito, joga fora os deuses, começa a buscar a Deus, começa a trabalhar. E o povo de Deus trabalha como? Jejuando, orando, buscando a Deus, retirando do meio, abandonando o pecado. Existe algo que acontece no mundo espiritual, que a vitória está se aproximando deles. Eles estão fazendo aquilo que Deus tem colocado na mão deles. E então acontece o inesperado. Os filisteus se levantam. O que Deus está falando para mim e para você é que quando nós começamos a fazer aquilo que Deus colocou no nosso coração, o inimigo, ele vai se levantar contra nós. O inimigo vai vir contra nós porque ele quer frustrar os planos de Deus. Mas entenda que no verso de número 8, o profeta fala assim: olha, o inimigo se levantou. Por quê? Porque estamos fazendo a vontade de Deus. Mas nós temos que fazer uma coisa: não cesse de clamar ao Senhor por Deus, por nós, para que Ele nos livre da mão dos filisteus. Quando nós fazemos a vontade de Deus, escute isso, quando nós fazemos a vontade de Deus, jejuando, orando e buscando, o inimigo logo se levanta. Mas o que nós temos que fazer é continuar aclamando a Deus, continuar clamando a Deus. Se você veio até a casa de Deus e de repente precisa de algo especial da parte do céu, você vai receber o que você precisa clamando a Deus. Então, por favor, levante as suas mãos aos céus e clame por esse Deus. Filho de Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, meu Pai. Olha pela minha situação, pois é clamando a Deus que você vai receber a vitória. E Samuel continua, ele sacrifica um cordeiro, ele coloca ali em prática. Os homens saem à batalha, eles ganham a batalha contra os filisteus mais uma vez. Além de ganhar, eles vão atrás e dizimam os filisteus naquela situação. Por quê? Porque o povo abandonou o pecado, se colocou na mão de Deus, continuou fazendo o que havia de ser feito. Deus honrou a fé daqueles homens. Mas por vezes nós olhamos para a nossa situação
e falamos assim: eu não consigo abandonar o que eu tenho, eu não consigo deixar para trás a mágoa que eu tenho, eu não consigo deixar para trás o pecado. Você de repente olha para mim e fala assim: Paulo, eu entendi tudo que você falou, eu já sei qual é a mágoa que eu tenho, eu já sei o que eu tenho que fazer, que é deixar para trás para prosseguir em 2023 rumo à minha vitória. Eu já entendi isso tudo que você falou. Só que acontece o seguinte: a mágoa que eu tenho, eu não consigo largar, eu não consigo deixar para trás. Lembra que eu falei que Samuel colocou uma pedra? A pedra denota ajuda da parte de Deus. Porque o nome Ebenezer não quer dizer até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer quer dizer ajuda. E Samuel pega a pedra e fala assim: vou colocar essa pedra aqui entre Mispa e Sem. E em algumas versões vem escrito assim: Gessana. Eu vou colocar essa pedra, aí ele bota a pedra aqui, ó, entre Mispa e Gessana, e fala: até aqui nos ajudou o Senhor. O que Samuel está falando é o seguinte: eu vou botar essa pedra aqui, chamada Ebenezer, que quer dizer ajuda. Repita comigo: ajuda. Entre Gessana. Gessana quer dizer coisa velha. Repita comigo: coisa velha. Então ele pega coisa velha, bota um ajudador e bota aqui uma pedra em Mispa, quer dizer torre de vigia. Tem horas que para a gente sair da coisa velha e ir para a torre de vigia, a gente precisa de um ajudador. E Deus está falando para mim, para você, que para você superar essa mágoa que você tem, esse problema que você tem, que você não consegue superar, para chegar na torre de vigia, você precisa de um ajudador. Porque eu expliquei para você como é que faz, eu disse como é que faz, mas existem mágoas que não dissolvem na água, existem situações que não se dissipam. Então nós precisamos de um ajudador. Eu não sei qual é a mágoa que você carrega no seu coração, eu não sei o que você tem carregado contigo que tem lhe impedido de alcançar as bênçãos que Deus tem reservado na sua vida. Situações nós conseguimos lutar com ela, leões nós conseguimos lutar com ele, mas mágoa de vez em quando a gente não consegue retirar do nosso coração. E para retirar essa mágoa nós necessitamos de uma ajuda, porque sem ajudador nós não conseguimos. E quem é o nosso ajudador? O Espírito Santo. Mas ajudador é aquele que ajuda. Isso parece meio óbvio, né? Ajudador é aquele que ajuda. Mas, por exemplo, eu tenho que carregar isso aqui, daqui para lá. Aí eu pego isso aqui e carrego para lá. O ajudador, quando eu pego isso aqui, ele vem e me ajuda. Se eu não pegar, o ajudador não carrega sozinho. A mágoa que você tem, aquilo que você tem que carregar, apresenta para o seu ajudador, porque ele vai te ajudar. Porque 2023 é ano de vitória. Ó, eu agora aumenta. Mas 2023 é ano de trabalho. Porque sucesso antes de trabalho só existe no dicionário. É o único lugar onde você encontra isso. É o único lugar. O sucesso não vai chegar com você sentado em casa. O sucesso não vai bater na sua porta se apresentando, falando: olha, eu estou aqui. O sucesso não vai chegar para você de maneira epopeica, não sei se essa palavra existe. Ele não vai chegar para você soltando fogos. O sucesso só existe mediante trabalho. Ganhar dos filisteus era muito difícil, mas dentro do campo, dentro das tendas, o povo de Israel jamais venceria aquela batalha. A vitória veio quando Israel foi para o campo de batalha. Aí você pensa: nossa, que bênção, então que maravilha, quer dizer que se eu fizer isso tudo eu vou pegar uma pedra, botar e vai dar tudo certo? Não, porque depois disso aqui tudo, o verso continua falando assim: olha,
Israel ficou ali e Samuel julgou Israel durante todos os dias de sua vida. 2023 é ano de vitória, é ano de trabalho e é o ano que vai servir de divisor de águas para o seu trabalho durante toda a sua vida. De repente você pensa, não, Samuel ganhou a batalha, fez aquilo tudo e aí acabou. Não, Samuel ficou ainda 40 anos trabalhando em prol do povo de Deus, julgando, trabalhando ali, fazendo o que ele tinha que fazer. O que Deus trouxe para você e para mim nessa noite aqui é que 2023 é ano de vitória, mas é ano de trabalho. Significa isso que vamos ter que colocar a mão no arado. Significa que nós vamos ter que fazer acontecer. Significa que nós vamos ter que fazer aquilo que Deus confiou a cada um de nós. Porque sucesso só vem antes de trabalho. No dicionário. Nós de repente alcançamos situações que nós chegamos no final de 2022 sem saber como nós chegamos. Chegamos no final desse ano sem entender muito bem. Chegamos até aqui, mas tendo apenas uma certeza, que nós estamos de pé. E se nós estamos de pé, é porque Deus ainda tem um plano conosco. Se nós continuamos aqui, é porque Deus tem um plano conosco. E eu queria te convidar a se colocar de pé, porque nós estamos de pé. Nós estamos lutando. Existe algo que Deus vai trazer na sua vida, que Ele vai ressignificar. Naquele campo da luta vai... No campo da vitória. Mas 2023 nós vamos ter que trabalhar e muito. Porque sucesso depende do trabalho. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos no trabalhar. Nós estamos passando por situações, mas existe uma vitória que está guardada, mas nós temos que trabalhar. E não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos estamos de pé. Aplauda a Deus, porque Deus tem vitória, mas tem trabalho. Amém? Para confirmar isso, o irmão que estava animado com a vitória. Fala para ele, meu irmão, 2023 tem vitória, mas tem trabalho. Amém? Queria chamar aqui para encerrar o culto já para o Fernando Rosa. Amém? Amém. Estamos de pé, amém? Aleluia. Glória a Deus. Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por estarmos de pé, Senhor. Mais um ano, Senhor. Mais um ano chegamos aqui com a nossa igreja com portas abertas, meu Pai. Passamos por pandemia, passamos por situações e momentos cruciais, ó Pai. O Senhor deu liderança aos nossos pastores, ó Pai, como disse o Papa, o irmão Pablo, Senhor, atitudes que só eles poderiam tomar, e eles não fugiram, Pai, eles tomaram, mataram o leão
E nós estamos aqui, Senhor, para te adorar, para te louvar, Senhor, para glorificar o seu nome, Pai. Eu te louvo, Senhor Deus, nessa noite, Pai. Te agradeço pela palavra do irmão, te agradeço por essa igreja, te agradeço por nossos membros, ó Deus, por tudo que aconteceu aqui nessa noite, Pai. Que o Senhor nos leve em segurança, Senhor, que o Senhor nos proteja, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Que Deus lhe leve em nome de Jesus. Amém.